Abra aí a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18. Quero fazer menção aqui, o irmão Jonathan na direção do culto já falou, mas foi muito bom, irmãos. Ontem, o culto ali ao ar livre foi bênção de Deus na vida de quem esteve aqui participando. E eu creio que a semente foi semeada. A semente foi lançada e Deus tem algo para realizar na vida da localidade desta igreja. Amém? Eu acho que eu falei 1 Pedro e é 1 João. Agora sim, 1 João 5,18. É apenas um versículo bíblico. Eu vou pedir para você ficar de pé e você ler junto comigo. Enche aí os seus pulmões e vamos a uma só voz ler a palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por tudo que vimos e já ouvimos neste lugar, mas, ó Deus, a nossa alma, ela tem sede de estar na Tua presença, ela tem sede, Pai, de receber direção Tua, ela tem sede, Pai, de ouvir a Tua voz. Por isso nós te rogamos, bendito Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos dá, ó Deus, a direção para a vida, nos responde, Senhor, aquilo que temos, ó Deus, inquirido, perguntado, ó Deus, vem ao encontro das nossas necessidades mais profundas, Pai, mesmo aquelas que nós, ó Deus, não consideramos existir, que Tu, Senhor, supra tudo aquilo, Pai, que viemos buscar na Tua casa esta noite, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. E agora, Senhor, eu repreendo todo espírito contrário à Tua palavra, todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu já devo ter bebido hoje mais de 2 litros de água. O grande problema é que eu já devo ter suado mais de 3 litros de água, então estou no déficit. Mas, glórias a Deus por isso. O sol que nasce é para todos e é bênção de Deus. Amém? O texto bíblico, ele nos remonta ao novo nascimento. João, ele diz para a gente que aquele que é nascido de Deus. O novo nascimento, ele está bem assim esclarecido lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nós estamos aqui, usando como texto base, uma das cartas de João, a primeira carta, mas no Evangelho de João, se você voltar lá nos Evangelhos, coloca para a gente Evangelho de João, capítulo 3, nos versículos de 1 a 4, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de nascer de novo. E ele esclarece Nicodemos sobre o que é esse novo nascimento. Versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ainda o versículo 5, Jesus responde: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa afirmação de Cristo Jesus para Nicodemos causa assim algumas complicações naquele diálogo, ao ponto de Jesus chega para Nicodemos no meio do diálogo e ele fala assim: olha, você, Nicodemos, é mestre em Israel, porque os fariseus, eles eram professores, eles eram estudiosos, eles eram os ensinadores da palavra de Deus, da lei. E Jesus fala para Nicodemos: você é mestre em Israel, eu estou falando para você de coisas terrenas e você não está compreendendo. E aí ele fala assim: como é que eu vos ensinarei as coisas espirituais, das coisas celestiais? E o texto bíblico, ele vai dar assim uma ênfase para a gente, o que é nascer da palavra e do Espírito. A palavra é pela palavra que nós fomentamos a fé no Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é pela palavra, no discernimento, pela palavra, entendendo a palavra, na compreensão da palavra, que a fé entra no coração do homem. E do Espírito, em João, no Evangelho de João, versículo 16, no capítulo 16, versículo 8, Jesus orienta os discípulos, ele fala assim: olha, o Espírito é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não tenho mérito em ter aceitado o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Você que já aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida, na verdade, você apenas respondeu a uma ação direta do Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Convenceu a mim. E assim o Espírito vai agindo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas ser nova criatura, a gente precisa traçar alguns pormenores. O que é ser nova criatura? O que é esse novo nascimento? O ser humano, ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo, conforme está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, onde Paulo deseja que tudo vá bem ali na vida do povo de Tessalônica, e aí ele fala do espírito, alma e corpo. Então o ser humano, você e eu, somos este ser tripartite, 3 partes: espírito, alma e corpo. E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele é o que a teologia chama, no novo nascimento acontece a regeneração. Nós somos regenerados. Então, tudo se fez novo porque você e eu, quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós somos como se fôssemos recriados, refeitos no nosso espírito. Então, nós temos um novo nascimento. Tudo isso passa para os irmãos, porque João fala aqui no texto básico que nós acabamos de ler em 5,18, primeira carta de João 5,18,
sobre aquele que é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus? Aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus, aquele que se tornou uma nova criatura, aquele que foi regenerado no seu espírito, aonde Deus fez tudo novo nessa nova criação. Então, você que já aceitou a Cristo Jesus, você é nova criação de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você é nova criação de Deus, você é nova criatura em Cristo Jesus. Então, isso é importante porque aquilo que João está nos afirmando no versículo 18 do capítulo 5 da primeira carta, ele está dizendo o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O texto, a exegese, mais ou menos, dessa primeira parte do versículo, ele está dizendo o seguinte, que aquele que teve a experiência verdadeira do novo nascimento em Cristo Jesus, ele não é que ele não possa pecar. Irmãos, ninguém está livre de pecar. O homem, o ser humano mais santo desta terra, não está livre de pecar. Nós somos pecadores potenciais, nós temos a possibilidade de pecar. E nós pecamos. Hoje, cadê a nossa especialista, a Júlia? Júlia estava ensinando para a gente aqui, junto com a irmã que estava palestrando. Como é que é, Júlia? Pecado é o que nós pensamos, fala, age e sente, que não agrada a Deus. Então, por pensamento, pelo nosso agir, por palavras ou por sentimentos, nós podemos desagradar a Deus. Então, qualquer ser humano, mesmo aquele que já nasceu de novo, pode desagradar a Deus. Então, pastor, qual é a diferença? A diferença é o estado que a pessoa se encontra. Eu posso pecar, você pode pecar, mesmo tendo nascido de novo, mas aquele que é nascido de novo não tem prazer no pecado. O pecado, na vida daquele que aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um acidente de percurso. Você projeta a sua vida, o desejo que tem no seu coração, daquele que nasceu de novo, é não cometer mais o desagrado a Deus, não andar mais fora daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós podemos ter um acidente de percurso. Mas, irmãos, quando isso acontece, isso entristece o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo dá diversas orientações à igreja. Uma delas ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. O que é entristecer o Espírito Santo de Deus? É quando nós agimos fora daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele se entristece quando nós não estamos fazendo algo que agrada o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. O salmista, capítulo 51, Salmo 51, versículos de 1 a 4, Davi vai expressar bem essa situação. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde erro de ninguém, ela expõe, ela coloca, por quê? Porque na verdade, a capacidade que alguém teve de errar pode se tornar, como se torna, um testemunho. Então, no Salmo, capítulo 51, versículos de 1 a 4, Davi coloca essa situação de que ele errou, de que ele não agradou a Deus. Deixa eu ver aqui a nossa referência. Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Irmãos, nós acabamos de cantar que as misericórdias de Deus, elas nos seguem. Amém? E o salmista está clamando por essas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. E aí ele continua, irmãos, ninguém está livre de pecar. Irmãos, a Bíblia fala que esse homem que escreveu esse salmo, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E eu fico pensando, irmãos, se aquele homem que tinha uma intimidade tamanha com Deus, se aquele homem do qual o texto sagrado diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ai de mim, irmãos, ai de mim. Mas João, ele, assim como Davi, ele vai à presença de Deus, clamando por perdão. João nos dá essa orientação, e João fala, diz assim, João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus não tem problema com os nossos erros. Talvez o problema que nós tenhamos seja quando nós não reconhecemos este erro. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai ter sempre essa função de nos lembrar, de nos trazer à memória, de falar conosco aquilo que não agrada a Deus e nos apontar a direção que agrada a Deus. O encontro que Zaqueu teve com Jesus, Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, por onde ele estava. Um homem de pequena estatura que ele não ia dar conta de ver, porque ele era pequeno, subiu numa árvore. E quando Jesus estava passando, Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E diz o texto bíblico que Zaqueu recebeu ele com alegria. Irmãos, aquele encontro que Zaqueu teve com o Senhor Jesus Cristo produziu algo tão profundo na vida de Zaqueu, que ele do nada se levanta ali, ele estava recebendo Jesus na casa dele, ele se levanta e fala assim: Senhor, eis que resolvo doar metade dos meus bens aos pobres. E ele completa, irmãos, ele fala assim: olha, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, houve uma mudança na vida de Zaqueu, houve um constrangimento, houve ali algo poderoso. O Salmo 51, no versículo 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, essa é a mecânica na qual você e eu, nós um dia levantamos a mão por Cristo Jesus, reconhecemos o nosso pecado, assim como Zaqueu reconheceu que ele precisava tomar uma decisão diante de Deus. Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos-nos como pecadores, o pecado nos constrange, porque reconhecemos que estávamos em desagrado a Deus, e confessamos o nosso pecado, e quando confessamos, clamamos pela presença dEle nas nossas vidas. Irmãos, essa mecânica do primeiro dia em que eu aceitei a Cristo Jesus, que você aceitou a Cristo Jesus, é a mecânica que funciona para toda vez que eu errar. Filhinhos de João, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado,
que é Cristo Jesus. Então, essa mecânica, porque talvez você pense assim, não, pastor, mas assim é muito fácil, é só eu ir lá, pecar e vir aqui pedir perdão. Não, não é isso. A palavra de Deus diz assim: há um coração quebrantado, há um coração arrependido, há um coração compungido, quebrantado na presença de Deus, contrito. Irmãos, porque quando eu deparo com os meus erros, quando eu deparo com as minhas falhas, existe um constrangimento, existe uma reação, existe uma vergonha por eu estar desagradando a Deus. E aí vem a confissão. E Ele, irmãos, é poderoso para nos livrar do pecado. Amém? Então, por isso que João diz, toda essa mecânica mostra aquilo que João está falando. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não tem prazer em estar pecando, não tem alegria. Irmãos, é mais ou menos o seguinte: é quando eu era do mundo, eu ia, por exemplo, a uns bailes funks. Eu já falei aqui, né? O pastor, quando tinha 19 anos de idade, antes de aceitar Cristo Jesus, frequentava bailes, um ser humano normal. Mas, irmãos, depois que eu aceitei a Cristo Jesus, aquilo não passou a não significar nada para mim. Pelo contrário, passou a ter assim um constrangimento. Isso aqui não me diz nada. Então, na nova vida em Cristo Jesus, aquilo que acontecia antes não faz mais sentido, não tem mais prazer. Então, não vive em pecado. Aí ele continua no versículo 18, João ainda, 5,18, ele vai falar assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Nós somos guardados por Deus, guardados pelos ensinamentos, guardados pela palavra, pelo mandamento. O Salmo 37, versículo 4, ou 34, versículo 7, melhor dizendo, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que esperam nele. Então, e os livra de todo mal. Então, quando você aceitou a Cristo Jesus, aceitou o senhorio de Cristo Jesus sobre a sua vida, espiritualmente, é como se você estivesse permitindo que a poderosa mão de Deus estivesse formando sobre a sua vida um campo de força. Deus o guarda, Deus o livra do mal. E, irmãos, como é que isso acontece? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ele coloca para a gente que Deus coloca ali para o povo dois caminhos, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele fala assim, olha, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam na presença de Deus. E essa vida, ele coloca assim, olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. E aí ele vai destrinchando ali, elencando num rol extensivo quais são as bênçãos que acompanharão. E são muitas as bênçãos, irmãos. Por quê? Porque ele está guardado pela obediência aos mandamentos do Senhor. Porque ele está guardado. João capítulo 14, versículo 21, nós cantamos hoje de manhã, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então,
existe uma promessa para aquele que guarda os mandamentos de Deus. Irmãos, isso é muito lindo, porque vira uma questão de propósito e consequência. Propósito e consequência, ele está constantemente presente na palavra de Deus. Qual é o propósito de eu trazer todos os dízimos? O mandamento diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Qual é o propósito? Trazer os dízimos para que haja mantimento. E aí vem uma promessa, mandamento e promessa, orientação e promessa. Qual é a promessa? E aí ele fala assim: então eu abrirei as janelas dos céus, né, e derramarei dela tal bênção que vos advenha a maior abastança. E sempre tem propósito e consequência na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Qual é o propósito? Perseverar. Qual é a consequência dessa perseverança? Você vai estar salvo em Cristo Jesus. Então, propósito e consequência está sempre contido na palavra de Deus. Aqui nós vemos o propósito e consequência no guardar e ser guardado. Qual é o propósito? Você e eu precisamos guardar os mandamentos de Deus. Qual é a consequência? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos guardados por Ele. Você pode dizer um amém? Glórias a Deus. Então, eu guardo os mandamentos e, consequência disso, eu estou guardado pelos mandamentos de Deus. Irmãos, e eu quero falar uma coisa para você, uma coisa que me incomodou durante muito tempo, depois que eu aceitei a Cristo Jesus, sobre os seus mandamentos. Eu olhava para o texto sagrado e falava assim: olha, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não. E eu ficava pensando assim: puxa vida, como é que pode isso? Ser crente é servir a um Deus do não pode. Não pode nada, não pode nada. Mas a verdade é que os mandamentos de Deus, sejam aqueles positivos, como honrar a pai e mãe, sejam aquele que é positivo, guardar um tempo para Deus, né, que é o dia de sábado, mas o cerne é guardar um tempo para Deus. Qualquer mandamento que tenha na palavra de Deus, ele não tem o caráter proibitivo. O caráter do mandamento é a proteção. Você pode repetir comigo? O caráter do mandamento é a proteção. Então, quando eu guardo o mandamento, eu estou protegido por ele. Amém? Então, é mais ou menos o seguinte: você imagina uma criança de 2 anos, que está na fase oral. Criança com 2 anos de idade, está já correndo aí pelo templo, correndo pela casa, andando tudo. Nisso que ele está correndo, ele vê alguma coisa no chão. O que é que ele vai fazer? Vai dar aquela riadinha, pegar e vai diretamente para onde? Para a boca. Por quê? Porque a criança está na fase oral. Tudo que vê, ela quer experimentar pela boca. E aí, você pai, você mãe, você vai permitir que o seu filho pegue uma coisa suja e coloque na boca? Não. Por quê? Porque não é bom, não faz bem para ele. Irmãos, você e eu, diante do nosso Pai Celestial, nós somos como essa criança de 2 anos caminhando, aprendendo a andar, descobrindo o mundo. Mas Ele, como Criador, como aquele que nos ama, nos deixou o manual, a Bíblia, a palavra de Deus. E esses mandamentos que estão aqui não são proibitivos, eles são protetivos, para a sua proteção, para a minha proteção. O salmista, ele diz assim: porque os teus mandamentos trazem vida a mim. Você pode dizer isso? Os teus mandamentos trazem vida a mim. Então, esse é o caráter do mandamento. E aí, João coloca essa questão: o mandamento, ou melhor, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. Como?
os seus anjos estão nos guarnecendo, seus anjos estão nos protegendo, seus anjos estão ao nosso redor, e nós estamos naquele propósito e consequência, guardando os mandamentos e sendo guardados por Ele. Amém? Glórias a Deus. Fechando esse texto, João vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo, aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, o maligno não lhe toca. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. É muito sério, por quê? Porque é uma promessa para a tua vida, é uma promessa para a minha vida. Mas, dentro desse contexto, nós precisamos observar os 2 pontos anteriores. Eu e você não podemos brincar de ser filhos de Deus. Não podemos brincar de estar na presença de Deus. Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, o que Jesus está dizendo nesse texto é o seguinte: não existe meio termo. Já ouviram aquela ilustração do muro? A ilustração diz assim: tinha uma pessoa em cima do muro, e ela estava ali em cima do muro, e de um lado tinha um anjo, e falava para ele assim: vem para cá, vem para cá. E do outro lado tinha algo que parecia para o sujeito um demônio, e ele estava ali sem fazer convite nenhum, só observando, e aquilo passou-se muito tempo. E aí aquela pessoa inquieta falou assim: olha, esse sujeito aqui está me chamando para ir para lá toda hora, esse aqui está calado. E ele resolveu dar uma cutucada no sujeito dele lá. Falou: mas vem cá, estou aqui no muro, esse sujeito aqui está me pedindo, né, toda hora para ir para lá, mas você está quieto aí na sua, por quê? E aí aquele sujeito semelhante ali ao coisinha ruinzinha, né, falou para ele: olha só, o muro já é território meu. Estar em cima do muro, não tomar decisão nenhuma, já é uma decisão que o ser humano toma, e não é do lado de Deus. Então, você e eu, um dia tomamos uma decisão ao lado de Deus, amém? Amém. E não tomar decisão é você estar se afastando de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é educado demais. O Espírito Santo de Deus, Ele não invade o coração de ninguém. Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele é assim, educado demais. Ele não invade o coração de ninguém. Ele fala, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele dá a direção, mas ele não vai tomar a decisão por você. Então, tanto aqueles que não aceitaram ainda o senhorio de Cristo, quanto aqueles que já aceitaram, Deus respeita sempre a decisão de cada um de nós, seja em você entregar sua vida para Ele, seja em você se consertar, confessando pecados. Então, Ele é educado demais. Diz o texto bíblico: aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Eu quero fazer uma ressalva. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, agora sim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Nós lemos lá no Salmo 37, versículo 4, que quem está ao redor daquele que é nascido de Deus? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Lembra que eu falei, quando a gente aceita Cristo Jesus, é como se você tivesse
recebendo um campo de força espiritual. O maligno não toca em você, não toca. Mas Pedro nos faz uma advertência. Ele fala assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, irmãos. Ele como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu pergunto a você, irmão, quem é que ele vai poder tragar? Quem não tem a mão poderosa de Deus sobre si. Ou quem tem, em algum momento, aceitou a Cristo Jesus, a mão poderosa veio sobre ele, mas em algum momento ele desviou-se daquilo que era a vontade de Deus para as suas vidas. Qual é o nome desse desvio? Pecado. Então, o pecado, ele abre uma brecha através da qual o diabo vai cirandar, ele vai procurar bagunçar a sua vida, a minha vida. Por isso, irmãos, que nós não devemos guardar pecados, não devemos deixar para ontem, não devemos deixar para amanhã, devemos nos consertar sempre, dia a dia. Por quê? Como falei anteriormente, ninguém está livre de pecar, mas se nós pecarmos, temos um advogado. Como isso? João, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Salmo 32, versículo 3, o salmista fala assim: enquanto calei os meus pecados, roeram-se os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, a minha carne sentia, porque aquilo precisava ser colocado diante de Deus. E Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Irmãos, a confissão, ela tem um poder no mundo espiritual que você não imagina. Ela quebra cadeias, ela devolve aquela cobertura espiritual aonde o maligno não vai tocar em você. Porque quem abriu a brecha? O pecado. Mas quando eu confesso o pecado, quando eu procuro um líder espiritual, alguém que tenha maturidade espiritual e fala assim: irmão, eu pequei. Ou então quando eu procuro a pessoa com quem eu errei e fala assim: irmãos, olha, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, eu fiz assim, assim, me perdoa em nome de Jesus. Irmãos, essa confissão restaura relacionamentos e no mundo espiritual cria um campo de força, aonde os anjos de Deus estão ali guarnecendo você, protegendo você de tudo aquilo que o inimigo das nossas almas está ali, ao derredor. Ao redor estão os anjos, ao derredor, o inimigo das nossas almas, tentando, de alguma forma, fazer com que nós saiamos daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, nós que somos nascidos de Deus, disse o apóstolo João, não vivemos em pecado, porque não temos prazer no pecado. Amém? Glórias a Deus. Somos guardados por Deus, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Nós somos guardados numa questão de propósito e consequência. Guardamos os mandamentos de Deus e somos guardados pelos mandamentos. Amém? O maligno não nos toca, porque buscamos fazer a vontade de Deus. E buscando fazer a vontade de Deus, não abrimos brecha para que ele possa entrar, bagunçar as nossas vidas. Você crê nisso, irmãos? Então você que é nascido de Deus, você está guardado,
você está blindado, porque anda no temor do nome do Senhor.